Para exemplificar essa lição, nós vamos fazer aqui um convitezinho de aniversário, uma brincadeirazinha simples, certo? Então nós vamos aprender o que é símbolos no CorelDRAW e para que serve os símbolos. Então, os símbolos, eles lembram muito o recurso de clonagem que nós vimos anteriormente, porém trabalhar com símbolos é ainda melhor que clonar, porque a gente consegue trabalhar de uma forma mais organizada quando temos muitos elementos na tela. Então, dessa forma, a gente ganha dois recursos muito úteis quando se trabalha com símbolos. Primeiro, um deles é a possibilidade de editar o símbolo numa página separada. O símbolo continua parte da composição principal, porém, posso editá-lo em separado. Então, isso é muito bom quando temos um emaranhado de elementos numa mesma página e a gente pode trabalhar sobre um objeto separadamente e com mais clareza visual. Outra possibilidade é de criar vários símbolos e salvá-los numa biblioteca de símbolos. E com essa biblioteca eu posso utilizar em qualquer outro documento com muita facilidade. Então assim eu ganho em tempo, agilidade, sem contar que o trabalho fica mais organizado também. Então essas são as duas vantagens de você trabalhar com símbolo. A gente vai encontrar as ferramentas de símbolo aqui no editar, símbolo, e aqui tem todos os recursos para se trabalhar com símbolo. O primeiro dele é o novo símbolo, aqui tem outras opções, e o último é esse gerenciador de símbolos. Vamos clicar aqui para a gente começar, gerenciador de símbolos, e vai abrir essa janelinha aqui ao lado, uma janela de encaixe, que é o nosso gerenciador de símbolo. Para criar um símbolo é muito simples, a gente pode simplesmente selecionar o objeto e arrastar aqui para dentro do gerenciador de símbolos. E aqui o símbolo foi criado. Observe que o nosso objeto que tinha os marcadores em preto, agora ele fica em azul. Então essa é a principal característica de um símbolo, né? Os marcadores, ao invés de ser preto, eles serão azuis. Eu vou criar mais um símbolo aqui também, certo? Então a gente já criou aqui dois símbolos. E a gente também pode criar símbolo, por exemplo, eu vou selecionar esse agrupamento aqui e vir aqui em editar, símbolo, novo símbolo. A gente vai criar o símbolo da mesma forma, porém aqui a gente tem a possibilidade de colocar um nome no símbolo. Vou botar confetes. Vou dar OK. Então aqui nós temos três símbolos criados. Para duplicar um símbolo ou ter mais símbolo, eu posso simplesmente arrastar ele aqui para dentro. Eu tenho mais um símbolo desse aqui duplicado. Esse aqui também, por exemplo, e esse aqui também. E aqui no nosso gerenciador de símbolos, a gente pode trabalhar diretamente com eles, por exemplo, aqui criar um novo símbolo aqui. Eu posso simplesmente, por exemplo, pegar esse símbolo amarelo e com o botão direito a gente tem algumas opções: copiar, colar, duplicar, editar. Observe que ele vai realizar essas ações somente aqui dentro do gerenciador. Por exemplo, eu vou duplicar esse símbolo, ele duplicou aqui embaixo somente no gerenciador. Aqui em cima ele não duplicou ele, aqui dentro do documento. A gente pode observar uma coisa importante também. Esse símbolo que foi duplicado, ele não tem uma cópia aqui dentro do documento. Então aqui em instâncias a gente vê que tem 0 instâncias. Aqui no confete a gente vê que tem 2 instâncias, porque a gente tem 2 confetes aqui. Aqui nessa bola amarela nós temos 2 instâncias, que são essas duas. E nessa laranja nós também temos 2 instâncias, certo? Se a gente quiser excluir, ou vamos dizer, editar um símbolo desse, a gente pode simplesmente clicar sobre o botão direito sobre ele, vou pegar esse último aqui mesmo, editar, e vai abrir uma janela separada, que a gente consegue editar somente ela. Então vou dizer que eu vou botar aqui uma cor verde, não tem nenhum verde ali, e aqui eu posso fazer qualquer edição, mudar de tamanho, vamos dizer que eu vou aumentar ele. E para terminar, eu posso simplesmente clicar com o botão direito e concluir a edição de símbolo, ou o que eu prefiro, clicar aqui embaixo nesse botão, concluir a edição do objeto. Vou clicar aqui e está concluído. Então o objeto amarelo que nós duplicamos, agora ele é verde, mas eu não tenho nenhum dele aqui dentro. Então eu posso arrastar ele aqui para dentro, e agora eu tenho um desses objetos aqui dentro. Você vê que ele é um pouco maior, que eu aumentei o tamanho. Agora, caso eu queira excluir um desses símbolos aqui, eu só consigo fazer isso se eu primeiro
excluo ele aqui da minha tela. Então primeiro eu preciso ter nenhum símbolo aqui, eu excluo ele, por exemplo, e agora aqui eu posso excluir ele. Vai me perguntar se eu quero excluir mesmo ou não, eu digo sim. Agora, por exemplo, aqui nós temos duas instâncias desse símbolo amarelo, eu vou excluir ele aqui, eu vou dizer que sim, e ele não exclui, porque nós temos dois símbolos aqui dentro, então ele está vinculado, então ele não faz a exclusão. Então o que eu posso fazer é ou reverter, tornar ele um objeto, por exemplo, aqui eu vou reverter em objeto, e aqui vamos dizer que eu vou excluir. Então agora esse aqui tem 0 instâncias e eu posso excluí-lo. Vou botar assim e agora eu excluí, certo? Agora vamos aprender a criar uma biblioteca de símbolos e para que serve a biblioteca de símbolos. Eu vou mostrar para vocês que eu tenho aqui no documento ao lado uma série de elementos gráficos de festas, né, balões, bandeirolas, aí, confetes, etc. Que eu poderia ficar copiando e colando os objetos de uma página para outra, mas eu vou mostrar para vocês que é muito mais prático e organizado trabalhar com símbolos e criar uma biblioteca de símbolos. Com a biblioteca criada, você vai poder simplesmente abrir ela no outro documento de uma forma muito mais fácil e muito mais organizada. Então vamos criar aqui uma biblioteca, vou selecionar os símbolos e vou arrastar ele aqui para dentro, criando já os símbolos que eu quero. Um amarelo também. Vou botar aqui todos os símbolos que eu quero. Esses confetes estão agrupados, vocês veem aqui. Também vou tornar ele um símbolo, aqui é outro. Certo? Então aqui eu criei uma série de símbolos. Para eu tornar ele parte de minha biblioteca, eu vou selecionar todos esses símbolos juntos, eu vou segurar a tecla CTRL, estou segurando o CTRL, e vou clicando aqui sobre os objetos que eu quero adicionar na minha biblioteca. Selecionei a todos e eu venho aqui exportar biblioteca. O Corel vai me sugerir aqui um caminho de símbolos que eu vou mostrar para vocês aqui na pasta, que é esse caminho aqui. O caminho seria usuário, Vinícius, appdata, roaming, Corel, CorelDRAW X8, símbolos. E dentro dessa pasta ele vai salvar um arquivo de símbolo. Vou botar o nome aqui, símbolos para festa. E vou salvar. E agora aqui nessa pasta símbolos locais, eu vou estar aqui em símbolos, e eu tenho símbolos para a festa que eu acabei de criar, .csl, que seria Corel Symbol Library, seria a biblioteca de símbolos do Corel. Clicando sobre ela, eu vou abrir aqui todos os símbolos que eu acabei de criar, certo? E voltando aqui agora, e se eu vir aqui, já está aqui no gerenciador de símbolos, eu tenho todos os símbolos que foi criado aqui no outro documento, agora neste documento. E se eu quiser, eu posso simplesmente arrastá-los para dentro, e eu tenho os símbolos aqui, tudo prontinho já para realizar esse trabalho. Então aqui eu vou só montar um cartãozinho rapidinho, e vou mostrar outra coisa para vocês também, que aqui, esses 3 símbolos aqui, eles não pertencem à biblioteca. Esse aqui não é um símbolo, eles fazem parte do documento, a apostila digital. Dentro da apostila digital, eu tenho esses 3 símbolos, que são confete, e eu vou excluir cada um deles. Vou excluir a todos. Vou botar aqui, reverter objeto, confete, reverter objeto e reverter objeto. Agora não tem mais nenhuma instância, estão todas zeradas. Opa, aqui tem uma. Ah, não. É essa aqui porque eu acabei de arrastar para dentro, então faz parte desse documento. Eu vou deixar ela. Vou apagar essa. Sim. Vou deixar só essa ali mesmo. Então vou apagar eles aqui, para a gente trazer só símbolos novos. Vou vir aqui na biblioteca e eu vou arrastando os símbolos novos para cá. Esse balãozinho, para a gente montar aqui esse nosso cartaz.
botar uns confetes. E tá aí, a gente fez aqui o nosso convitezinho com os símbolos que a gente criou. Agora esses símbolos, se vocês observarem aqui, eles fazem parte do documento. E caso eu queira editar um símbolo desse, vocês observem que aqui eu não consigo editá-los. Por quê? Porque esses símbolos estão vinculados à biblioteca de símbolos e ela não permite que sejam editados. Então o que eu tenho que fazer? Selecionar um símbolo aqui, por exemplo esse balão, e eu tenho que quebrar o vínculo. Então eu clico aqui em quebrar vínculo. Vai me perguntar se eu quero quebrar mesmo, eu digo sim. Vocês observam que ele se mantém um símbolo, que tem as marcações em azul, mas ele está quebrado do item aqui. Então eu posso simplesmente agora clicar sobre ele e editar símbolo. E aí eu vou editar separadamente esse símbolo. Vou dizer que eu queira diminuir ele um pouquinho. Isso, concluir a edição. E agora esse meu símbolo foi editado, somente ele. Certo? Então, algumas observações importantes, caso eu queira editar um símbolo da minha biblioteca de símbolo, eu tenho que primeiramente quebrar o vínculo, depois editar o símbolo. Certo? Então é isso. Essa foi a lição símbolos. A gente fica por aqui. Até a próxima lição.